Tem uma frase que fala que a verdadeira liberdade emocional está em você conhecer os seus próprios limites e aprender a respeitá-los. Eu estava aqui lembrando quando eu iniciei o meu processo de autocura emocional, sabe? E uma das chaves que virou, que fez o meu processo acelerar, sabe? O meu processo de autocura acelerar foi quando eu comecei de fato, sabe? A buscar entender os meus pensamentos, a buscar entender os meus comportamentos, as minhas reações, as minhas emoções, os meus sentimentos. Foi quando eu comecei a ver, sabe, a minha vida realmente mudar. Quando eu comecei a parar para me autoanalisar. Porque muitas das vezes a gente vive no automático. É mais fácil a gente conseguir enxergar os comportamentos do outro do que o nosso. É muito mais fácil a gente conseguir enxergar que alguém está doente do que a gente conseguir enxergar que nós precisamos de cura. Sabe, eu estava falando com uma pessoa nesses últimos dias e essa pessoa me falou: você acredita que depois daquela nossa última conversa foi que eu percebi que aqueles meus comportamentos não eram normais? Foi quando eu percebi que aquele meu comportamento não era algo natural. E eu fiquei, sabe, feliz por isso. Porque muitas das vezes a gente coloca na nossa mente essas crenças, sabe, e acaba acreditando que tudo aquilo que a gente vive, que tudo aquilo que a gente carrega na nossa vida é algo natural, é algo normal. Mas eu tô aqui para te dizer que não é natural, sabe? Não é natural você ser uma pessoa o tempo inteiro triste. Não é natural você ser uma pessoa o tempo inteiro que anda se comparando com os outros, sabe? Que não tem amor próprio, que não tem uma identidade, sabe? Que não tem uma mentalidade normal e saudável. Isso não é normal, sabe? E nesse momento eu quero te fazer esse convite. Se você deseja, de fato, a dar início a esse processo de autocura, o primeiro passo que você precisa estar dando é esse: buscar se conhecer, sabe? Buscar entender os seus comportamentos. É você se perguntar, sabe? Será que esse comportamento realmente, de fato, ele é algo natural? Será que esse comportamento, de fato, ele é algo meu? Sabe? Será que faz parte da minha essência, de quem eu sou? E você vai começar a enxergar aquilo que você muitas vezes carregou pela sua vida inteira, que você achava que era algo normal, mas que não é algo normal. Sabe? Eu conheci mulheres que estavam à frente de ministérios, sabe? Mas que cuidavam de pessoas de fato, mas que eram pessoas totalmente feridas, pessoas totalmente, sabe, com as emoções desgastadas, com as emoções totalmente destruídas, sabe? Eram mulheres que cuidavam de outras mulheres, mas que não cuidavam de si mesmas, sabe? Mulheres muito mais maduras do que eu, mas que eram totalmente infantis, sabe? Que carregavam crianças ainda, sabe? A criança que não teve o cuidado, a criança que não foi amparada, a criança que não foi acolhida, sabe? Que nunca teve esse momento de intimidade consigo mesma para poder entender e compreender, sabe, os seus comportamentos que interferem, sabe, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, sabe? Mas porque nunca parou para de fato querer entender, sabe? Porque como você vai conseguir entender algo que você não tem o conhecimento? Como você vai conseguir compreender algo que você não tem o conhecimento daquilo? Sabe? Então, nesse dia eu quero te convidar, sabe, a você dar o seu primeiro passo, para você conquistar uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, relacionamentos saudáveis, sabe? Se você tem um desejo de ajudar outras pessoas, sabe? Primeiro se cuide, primeiro olhe para você, primeiro deixe, sabe, Deus ele entrar com esse poder de cura, mas não é só a espiritualidade, é você olhar para suas emoções também, não é só você olhar para o seu corpo, sabe? É você cuidar dos seus pensamentos, daquilo que você vem, sabe, colocando na sua mente, daquilo que você vem se alimentando, porque os seus pensamentos podem ser algo que nutre a sua vida ou um veneno, sabe? Você é uma pessoa negativa, uma pessoa que tudo que pensa é negativo. Eu fui essa pessoa um dia, sabe? Eu era uma pessoa muito negativa, uma pessoa que só pensava em coisas no pior, só pensava em tudo aquilo de ruim que podia acontecer, era o que eu pensava. Mas até eu ter um encontro de fato, sabe, primeiro com Deus e depois com a minha autocura emocional, sabe? Porque Deus ele só vai fazer com você aquilo que você não pode. Então, se você pode buscar o conhecimento, se você tem acesso a isso e você não procura, você não investe nisso, é porque você não quer.
sabe? Mas se talvez era falta de conhecimento, sabe? Se era talvez falta de um testemunho de alguém que já passou por isso e que hoje tem uma mente restaurada e que hoje tem uma mente transformada. Eu estou te dizendo, existe um caminho, existe sim uma vida mais leve, existe sim uma vida mais saudável, emoções saudáveis, pensamentos positivos, sabe? Então que hoje você possa dar o primeiro passo, sabe? Comece a se autoanalisar, queira mudança, queira ter esse conhecimento. Se esse vídeo fez sentido para você, que você possa deixar o seu comentário, que você possa curtir esse vídeo e que você possa compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não é sobre números, sabe? Não é sobre curtidas, sabe? Não é sobre quantidade. É sobre pessoas que você pode estar ajudando, sabe? Pessoas que, assim como eu, pessoas que, assim como você, que só precisavam de uma palavra, só precisavam de uma chave para virar de fato tudo na vida dela. E eu quero te agradecer por ter assistido até aqui e fica com Deus e até o próximo vídeo.